Pesos e medidas na Bíblia. Aula 3. Medidas de distância. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Nós vamos tratar hoje de medidas de distância, parte C. As partes A e B foram tratadas em aulas anteriores e hoje nós vamos tratar de milha romana e estádio romano. Vamos para a aula. Vamos primeiro começar por estádio romano. O estádio romano era uma unidade de medida de comprimento que foi usada na Grécia clássica. O padrão que eles tinham para essa medida era uma pista de corrida de Olímpia. Essa pista tinha uma medida de 203 jardas inglesas. Traduzindo para a gente, era uma distância aproximada de 185,6 metros. Aí tem algumas fontes que citam 186 metros, enfim. Vamos colocar aqui aproximadamente 185 metros a nossa medida de distância. O que a Bíblia fala sobre isso? Lucas 24, a partir do 13 diz: Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Então, essa aldeia tinha uma distância de Jerusalém 60 estádios. Essa história aqui já é final de Lucas, trata aí, o contexto histórico é sobre a ressurreição de Cristo, momentos pós-ressurreição de Cristo. Qual seria essa distância? Vamos fazer a conta. A distância que a gente quer é a distância de 60 estádios. Então, nós sabemos que uma distância de 60 estádios é 60 vezes a distância de um estádio. A distância de um estádio romano é aproximadamente 185 metros, à medida que a gente está adotando. Continuando o nosso cálculo, a gente vê que a distância é 60 vezes 185 metros, que é a medida de um estádio, ou seja, 60 vezes 185 é uma distância de 1.100 metros. Com isso, a gente conclui que 60 estádios é uma distância de pouco mais de 11 km, aí aproximadamente 11 km e 100 metros. Concluindo, de Jerusalém à aldeia de Emaús, citado na Bíblia, é uma distância aproximada de 11 km. Então vamos traduzir. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém aproximadamente 11 km, ou pouco mais de 11 km, cujo nome era Emaús. Vamos para a milha romana. A milha romana era uma unidade de medida romana que correspondia a 1000 passos de 2 tempos cada que os romanos executavam. Isso era muito usado para o exército romano, quando eles estavam explorando terras desconhecidas. Enfim, a milha romana é uma quantidade de 8 estádios, e essa quantidade de 8 vezes um estádio, que é aproximadamente 165 metros que a gente já viu, dá uma distância aproximada de 1.480 metros. Mateus 5 trata sobre isso no Sermão do Monte. Lá no versículo 41 ele diz bem assim: Se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Vamos traduzir. Se qualquer te obrigar a caminhar aproximadamente 1.480 metros, vai com ele o dobro disso. Ou ainda traduzindo melhor, se qualquer te obrigar a caminhar por volta de 1,5 km, 1.500 metros, vai com ele 2 vezes 1,5 km, aproximadamente 3 km. Esse versículo a gente pode até não entender tanto, ficar mais difícil da gente ter entendido de primeira, mas os discípulos reconheciam bem. Porque naquela época os romanos oprimiam o povo judeu era conquistado dos romanos, e na lei deles um soldado romano poderia requisitar qualquer civil para andar com ele 1 milha, carregando os seus objetos, carregando seus pertences, sua mochila e suas coisas. Então, a qualquer momento um civil poderia sentir a ponta da lança de um soldado romano no ombro, mandando requisitar carregar seus pertences. Isso para eles poderia parecer constrangedor, eles queriam requisitar os seus direitos, e por mais que eles tivessem razão, Jesus veio trazer uma mensagem diferente, né? Se eles mandarem você caminhar esse 1,5 km, vá 3 com ele, para mostrar o contexto histórico que Jesus veio trazer, na verdade, diferente e contrária da mensagem que aquele povo estava esperando ali. Com isso a gente conclui a parte C, que trata de milha romana e estádio romano. A gente conclui também as aulas que tratam de medidas de distância. Deixe seu comentário, comente sobre as aulas, comente sobre alguma dúvida que você possa ter, algo que você gostaria que nós pudéssemos esclarecer. Inscreva-se no nosso canal também para que você possa ficar sempre recebendo nossas aulas, atualizado sobre todas elas. Grande abraço a todos e até a próxima aula. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa.
Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2.